Sim, vamos juntos. O assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, Lucas, Luciano, ouvinte, primeiro essa boa notícia aí do salário, né? A Larissa aqui, que era nossa estagiária, recém-contratada aqui, já prometeu um lanche, vai pagar um lanche pra gente aqui. Quando a gente sair aqui, vai ter um lanche nos esperando aqui com esse salário que já caiu na conta. Outra coisa que eu fiquei curioso, quero prestar atenção, essa questão da terra tremer em Sete Lagoas que faz parte da grande Cachoeira da Prata. Quero saber o motivo de Sete Lagoas tremer. Sete Lagoas e Montes Claros são duas cidades aqui em Minas que geralmente registram, né, esses tremores de terra. Fiquei curioso para entender aqui, parece que foram 3 nos últimos dias em Sete Lagoas, enfim, população preocupada. Agora, o assunto de hoje, vou novamente dividi-lo em duas partes. A primeira parte é o Congresso Mineiro de Municípios. Estive lá ontem para acompanhar a presença dos pré-candidatos ao governo de Minas. Estavam presentes lá e falaram para os prefeitos, responderam perguntas Marcos Pestana, pelo PSDB, o governador Romeu Zema pelo Novo, o ex-prefeito Alexandre Calil pelo PSD. O senador Carlos Viana foi convidado, mas não compareceu. Carlos Viana, que é pré-candidato pelo PL, não compareceu. E eu vou falar, gente, estive lá e, sem dúvida nenhuma, o clima eleitoral começou, a campanha já começou. Pela primeira vez eu percebi, né, um ambiente com os pré-candidatos e aquele clima de campanha mesmo, promessas, discursos e troca de acusações. Essa troca de acusações que a gente escutou aí, o Zema falando que o Calil quebrou a empresa do pai, que não tem luz própria, que viveu à sombra do pai, e desafiando o Calil para um teste de QI. Só tem que dar o contexto. Diz que no dia anterior, na quarta-feira, o Calil havia dado uma entrevista para o podcast Flow e havia chamado o Zema de débil mental, abre aspas, débil mental. O Calil chamou o Zema numa entrevista no Flow. Então, questionado ontem lá nesse congresso sobre o Calil ter chamado de débil mental, ele respondeu que faria um teste de QI, provaria que quem é o débil mental. Uma campanha começou em alto nível, né? Mas teve entrevista do Zema pro Globo também, né? Exatamente. Então, assim, eles estão dando alfinetadas um no outro, mas fora esses ataques, inclusive o Calil depois falou que se for entrar em vida privada, ele tem coisa para falar do Zema também, e pediu pro Zema nunca mais falar o nome da família dele, enfim, essas coisas todas. Mas fora isso, gente, tirando essa troca de acusações que dá início aí, realmente a campanha, ontem eu senti, a campanha começou e acho que vai ser boa, tirando esses ataques aí, acho que vai ser uma campanha interessante. O governador Romeu Zema chegou ontem lá no evento, presença de muitos prefeitos, vereadores, logicamente também a claque, né, os militantes de cada lado, mas quando o governador Romeu Zema chegou lá no Expo Minas, onde acontecia o evento, muito aplaudido, a maioria dos prefeitos aplaudindo o governador Romeu Zema, e depois daqui a pouco eu explico o motivo, mas muito aplaudido, e tendo o nome gritado, Zema, 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 durante esse momento. Logicamente, quando acabou lá, ele deu uma coletiva, ele anunciou para os prefeitos a quitação de parte daqueles repasses devidos da área de saúde e tudo mais. Então, esse era um dos motivos também da euforia dos prefeitos. O Zema tem a caneta na mão, é o governador, né? É quem libera o dinheiro, e os prefeitos entendem que o Zema tem pagado as dívidas do governo Pimentel, que foram herdadas do governo Pimentel, e também dívidas do próprio governo Zema. Ele está colocando em dia dívidas geradas neste governo, ele está agora quitando, colocando em dia, mesmo que em muitas parcelas. Então, o Zema muito ovacionado, e o tom do discurso do Zema foi esse, de manutenção, de fazer, né, do que vem sendo feito. Foi questionado sobre estradas, as perguntas foram as mesmas para os candidatos. Questão de estradas, de área social, e o Zema foi mais genérico nas respostas, mas prometendo dar continuidade e sempre enaltecendo essa questão de estar colocando as contas do Estado em dia. Então, muito ovacionado. Já o prefeito Alexandre Calil chegou vaiado. Só um detalhe, quando o Zema subiu no palanque, algumas vaias também, foi hostilizado por alguns manifestantes, em minoria, mas bem barulhentos, hostilizaram o governador, que o governador chegou a pedir a expulsão de uma senhora que manifestava lá, uma mulher que manifestava. Ele usou essa expressão, pediu para o presidente da MM expulsar. Aí ele falou, por favor, expulsem essa senhora, que falava sobre a Serra do Curral e outras coisas mais. Mesma que num evento anterior também o abordou, agiu da mesma forma.
Então, assim, tinha alguns manifestantes ali hostilizando o governador e também foi um pouco vaiado. Já o Calil, ele chegou, foi vaiado aí por alguns prefeitos e vereadores e também pela claque ali, por militantes do governador Romeu Zema, ele foi vaiado. Mas aí o ponto forte do Calil, né, independentemente das propostas e tal, ele é um personagem, né? Ele é um candidato bom, assim, é um personagem bom, o Calil. Então ele acabou revertendo durante a fala dele. Ele terminou aplaudido por uma pequena parte, mas não foi mais vaiado. E por quê? Porque ele se identificou ali com os demais presentes como um prefeito, né? Ele acabou de largar o mandato na prefeitura de Belo Horizonte. Então ele falou como um colega ali para os prefeitos, falou dos problemas que enfrentou e apontou problemas na gestão atual. E com aquele jeito dele, ele tá, vamos dizer, ele continua duro ali nas falas, né? Enérgico, mas ele tá mais, também a campanha tá deixando ele mais tranquilo. Ele tirou aquele peso da responsabilidade da gestão da cidade, tá mais tranquilo. Falou muito sobre a responsabilidade da gestão da pandemia, usou muito essa pandemia como propaganda da sua gestão, do que ele pode vir a fazer caso seja eleito governador. E falou que precisou muito da ajuda do governo federal e do governo estadual e não teve. Esse foi o tom da fala do Calil. Saiu lá também, como eu disse, foi aplaudido por uma pequena parte, falou da questão da aliança com o presidente Lula. Segundo ele julga melhor candidato hoje do que Bolsonaro, por isso ele fez aliança, palavras dele. E saiu lá, não foi mais vaiado e foi aplaudido por um número menor de pessoas do que do governador Romeu Zema. Já o Marcos Pestana, na verdade, foi o primeiro a falar, o Pestana, e ele falou que ele se apresentou como uma alternativa. Diz que o Estado não quer a truculência, a má educação do Calil e nem quer a omissão do Romeu Zema. Palavras do Marcos Pestana, ele foi nessa linha, falando que precisa de alguém com experiência política, que Zema e Calil sempre pregaram antipolítica e ele, Marcos Pestana, poderia trazer a boa política de volta. Lembrou dos tempos que foi secretário de saúde no governo Aécio, que conhece o Estado, falou que conhece os municípios, fez um discurso que eu reparei ali também, encontrou ali uma certa empatia, encontrou um certo acolhimento entre os prefeitos, apesar de não ter sido ovacionado nem vaiado, mas ele encontrou ali uma certa recepção, justamente talvez por esse recall que ele tenha de ter sido secretário de saúde lá nas gestões do PSDB e realmente conhecer a realidade de algumas regiões de Minas Gerais. Eu acho que esses 3 candidatos que se apresentaram ontem, acho que podem proporcionar debates interessantes, tem conteúdo e também tem artilharia, assim, artilharia pesada ali para tirar um contra os outros, então deu uma amostra do que pode vir a ser a campanha para governador em 2022. Achei muito interessante esse primeiro evento ontem, vocês repararam que eu não estava aqui, eu estava justamente lá na MM colhendo essas impressões desse primeiro encontro aí dos pré-candidatos. Então é isso sobre as eleições. Queria fazer agora um rápido segundo comentário hoje aqui, um segundo assunto importantíssimo, e esse é uma bandeira nossa, eu, Lucas, Luciano, a Band News encampou aqui desde o início, que é essa questão da pandemia, da falta de controle, da falta de dados da Prefeitura de Belo Horizonte, que a meu ver agora está sendo desmoralizada com a criação de um comitê paralelo, né? Um comitê popular, ou seja, a Prefeitura de Belo Horizonte, que até outro dia se orgulhava do combate à pandemia, dos seus números, do seu cuidado, da sua prevenção, do seu apego à ciência, agora está havendo um grupo de professores, de médicos, de especialistas, montar um comitê paralelo, um comitê popular, como foi batizado, porque entendem que a Prefeitura não fornece mais, não dá mais o mesmo cuidado à pandemia. É uma desmoralização para a Prefeitura isso. E aquela bandeira que a gente falou, a falta de transparência, a falta de dados, a Prefeitura parou de divulgar dados. E ontem à noite deu o braço a torcer de maneira meio assim, recomendando, né, de maneira meio envergonhada, recomendando a volta do uso de máscaras em locais fechados para populações específicas, né, idosos e tal, pessoas com comorbidade, mas nas escolas também recomendando, mas dizendo que é decisão de cada escola. Eu não estou entendendo por que a Prefeitura está... Será que está com medo de ser impopular? O prefeito acabou de assumir, eu não sei se ele está com medo de ser impopular, se a secretária não tem muita convicção sobre essas questões da pandemia, porque o alerta já estava dado, gente. A gente aqui não é especialista não, mas a gente consome notícia, a gente entrevista pessoas, a gente estava vendo, né, tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Por isso, a gente cobrava a volta da publicação desses números,
a volta do RT, número de transmissão, de ocupação, aquela coisa toda. A gente entrevistou aqui a secretária, a gente vem falando dessa questão. E agora a prefeitura sinaliza com a volta do uso de máscaras em locais fechados, nas escolas é uma recomendação ainda, tudo a título de recomendação ainda, e vê o surgimento de um comitê paralelo aí que vai ser uma fonte da gente, da imprensa, dos jornalistas e da sociedade. Por quê? Porque é composto pelos melhores e maiores especialistas, principais especialistas aqui de Belo Horizonte, reunidos para dar diretrizes, atender a imprensa, dar informações sobre esse novo momento e, inclusive, prevenir que voltemos a viver dias tristes aí com a questão da pandemia. Então, eu acho muito preocupante aí para o novo prefeito ver nessa área de saúde, que foi uma vitrine, ser tão, eu usei o termo desmoralizado, né, mas ser tão desprestigiada em tão pouco tempo, inclusive com a necessidade de um surgimento aí da sociedade civil para fornecer informações para a imprensa. Esse comitê que vai ser criado hoje vai até conceder uma entrevista às 15 horas, já falando o porquê da criação desse comitê e um pouco sobre os números e a situação da pandemia, que nós aqui da Band News estávamos cobrando da prefeitura justamente um posicionamento esses números, essa transparência, mas eu não sei se não tem essa organização, a prefeitura, ou se não quer mostrar estes números. Então fica aí o recado e nós vamos continuar acompanhando a situação de perto. É isso, Lucas, Luciana. Acho que a Band News foi o primeiro veículo a chamar a atenção para, um começo de falta de transparência. Bom, vamos colocar dessa maneira então, mas um boletim com menos informações do que aquele que era divulgado pela prefeitura. A gente cantou essa bola à época, assim que a prefeitura anunciou, buscamos a repercussão junto inclusive aos infectologistas que faziam parte do comitê oficial da prefeitura, que estão nesse comitê popular que vai ser anunciado de forma oficial hoje à tarde. Mas daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai conversar com uma das integrantes desse comitê, a Carla Anunciata, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. É um assunto que está na boca do povo, não a questão do comitê em si, mas esse recrudescimento aí da pandemia, esse aumento de casos, de contaminações. Todo mundo conhece pelo menos alguém que se contaminou recentemente pela Covid, pessoas que estavam vacinadas. Já a gente fala mais sobre isso aqui no nosso jornal. Porque agora às 9 horas